tudo bem com você? A nossa aula de hoje é sobre um exercício da FUVEST. Dica: sempre que você tiver um problema, faça a leitura 3 vezes, ok? Crie esse hábito. Então vamos lá. O quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência. Sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da região cinza em função de x e y é. Então aqui nós temos a diagonal, ok? Então vamos lá. Então o primeiro passo é o que? O círculo, a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, a área do triângulo. Nesse caso, como eu tenho dois lados e o ângulo formado entre eles, eu utilizo o seno, que é lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. E minha área final. Para calcular a área final, o que vai ser? A área do círculo menos a área do triângulo x menos a área do triângulo y. Então, agora, qual que é a próxima etapa? Vou identificar os lados que faltam. Como eu vou calcular a área, no caso aqui, utilizando os dois lados e o ângulo entre eles, eu preciso batizar aqui de B e aqui de C. Então, o que vai acontecer? Triângulo X. O triângulo X, o que eu tenho? O cateto oposto, que é esse, e o adjacente que eu estou precisando. Então, qual a relação que eu vou utilizar? É o cosseno. Então, o que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. No caso aqui é Bzinho sobre 2. E igualdade entre frações, o que eu faço? Multiplico em cruz. B vezes 1B, 2 vezes cosseno de x, 2 vezes cosseno de x. Ok? Agora nós vamos para o triângulo Y. Mesmo sistema. Eu tenho aqui os dois lados, C e o 2, o ângulo. Então vai ficar assim. Esse é o oposto e esse é o adjacente. E esse é a hipotenusa. Então vai ficar cosseno de y é igual a cateto adjacente, que é o Czinho, sobre 2. Igualdade entre frações, multiplica em cruz. C vezes 1C. 2 vezes cosseno de y, 2 vezes cosseno de y. Então, próximo passo. O que eu tenho? Que a área final é a área do círculo menos a área do triângulo x menos a área do triângulo y. Vou fazer as substituições aqui. Só que antes, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar aqui, no caso, o raio, ele mede 1, porque o diâmetro é 2, ok? Então, π vezes 1 ao quadrado, menos os dois lados que formam o triângulo x. 2 vezes b vezes o seno de x dividido por 2, que é a área do triângulo x. A área do triângulo y. Então, vai ser os dois lados que formam o ângulo. Aqui, 2 vezes c vezes o seno do ângulo y. Próxima etapa. O que acontece? Eu identifiquei lá no início que o bzinho, czinho. O bzinho, o que é? 2 vezes cosseno de x e o c, 2 vezes cosseno de y. Eu vou fazer a substituição no b e a substituição no c. Vai ficar 2 vezes 2 vezes cosseno de x vezes o seno de x sobre 2. E aqui, 2 vezes 2 vezes cosseno de y menos seno de y sobre 2. De uma fração eu tenho uma divisão com multiplicações. Simplifico esse 2 com esse e vai ficar 2 vezes cosseno de x vezes o seno de x. E aqui é a mesma coisa. Simplifico os dois, porque é uma fração dentro de uma multiplicação. 2 com 2 vai ficar 2 vezes cosseno de y vezes o seno de y. Vou só inverter essa ordem aqui para ficar melhor, aí você vai perceber depois por quê. Então, cosseno vezes seno vezes cosseno vezes seno vezes cosseno. Próxima etapa. O que vai acontecer? Eu tenho aqui o que a gente chama de arco duplo, ou seno da soma. No caso aqui, vou pegar, por exemplo, x mais x, que seria lá nas equações a mais b. Então, o que diz essa relação? Seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Como é x e x, vai repetir. Então, esse é igual a esse, certo? Então, vai ser 2 vezes ele mesmo, porque está repetindo 2 vezes. E x mais x é quanto? É 2x.
Então, seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, ok? Percebeu alguma coisa? Então, vamos lá. Fazendo a substituição, o que vai acontecer? No lugar aqui do seno de x vezes cosseno de x, ou melhor, 2 vezes seno de x cosseno de x, vai ficar seno de 2x. Então, nesse caso, 2 vezes seno de x cosseno de x, seno de 2x. E 2 vezes seno de y com seno de y vai ficar seno de 2y, ok? Então, aqui no caso, vai ficar a alternativa B, ok? Espero ter ajudado você. Obrigado e sucesso no seu estudo.